Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno. Vamos para mais uma aula de Química no nosso cursinho popular Antonieta de Barros. A aula de hoje será sobre determinação de fórmulas. Quando um químico se depara com um material desconhecido, aqui um material desconhecido pode ser ou um material que nunca vimos antes, né, totalmente desconhecido, ou alguma amostra que não sabemos a composição. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, os medicamentos. A gente sabe que os medicamentos têm que obedecer uma certa quantidade do princípio ativo, né? Que é o medicamento propriamente dito, né? Que vai fazer efeito. Então, os laboratórios fazem análises para determinar, está cumprindo os parâmetros por lei, né? Ou tem menos princípio ativo do que deveria ter. Então a gente faz uma análise para descobrir a quantidade desse princípio ativo, né? Esse senhorzinho é um senhorzinho alemão e essa pedrinha foi encontrada no jardim da casa dele. Ele tinha lá essa pedra no jardim, ele pegou assim e viu que era bastante pesada, né? Achou bem diferente, mas não sabia, achou que era uma pedra normal, né? Então, certo dia, intrigado, ele levou essa pedra para fazer a análise, né? E lá eles descobriram que era um meteorito. A composição desse meteorito é principalmente ferro e níquel, por isso que era bem pesado. E por meio dessa análise que eles descobriram, esse material não vem da Terra, né? A composição dele é característica de os meteoritos, né? Eles falaram que é lá do cinturão entre Júpiter e Marte, né? E esse meteorito chegou aqui na Terra e até o jardim da casa dele, né? E é bem grandão, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Também o solo lunar, né? Quando os astronautas das missões Apollo chegaram à Lua, né? Eles trouxeram algumas amostras de solo para fazer também análise da composição. E o solo lunar é composto de sílica, cal, principalmente, e também óxidos de titânio, né, dióxido de titânio, óxido de alumínio, óxido de magnésio e vários óxidos de metais. E foi possível, então, por meio dessas análises, determinar a composição do solo lunar, né? O solo lunar, uma característica interessante é que ele não sofre a ação do intemperismo, né? A erosão, como a gente tem aqui na Terra, as chuvas, os ventos, né? Então é um solo muito antigo, né? É como se fosse um fóssil, né? Ele praticamente não muda com o passar do tempo. E a Lua, como ela não tem a proteção atmosférica, né? Antigamente ela foi atingida por muitos meteoritos. A gente nota na superfície, né? Todos aqueles círculos, as crateras, né? E todos esses meteoritos trouxeram também outros minerais, né? Outras composições para esse solo lunar que a gente conhece nos dias de hoje, né? Aqui, uma análise de combustível, né? Eles sempre fazem essas análises de combustível para ver se não está adulterado nos postos, né? E as análises de alimentos também são bastante comuns, geralmente para encontrar toxinas, se tem algum elemento ali nocivo para a nossa saúde. Essas são algumas análises mais comuns, né? Então, como é feito esse processo, né? Primeiramente, a análise imediata, que é o primeiro passo, a gente faz uma separação dos componentes da amostra
por processos físicos, né? Processos físicos podem ser o aquecimento, para a gente determinar o ponto de ebulição, né? Ou o ponto de fusão também, se for uma amostra sólida, né? Análise de densidade, a solubilidade, a gente pode solubilizar o material em água, né? Até certo ponto e, por exemplo, aqui na imagem, né? A gente colocou 20 gramas, a solução ficou insaturada. Colocou aqui 36, atingiu o máximo, né? Saturação, que é o máximo de solubilidade, né? E se for adicionado mais, a solução já fica saturada com corpo de fundo, né? Começa a sobrar material no fundo. Então esse é um teste de solubilidade também que pode ser feito. E essas características são específicas para cada substância. Se a gente determinar um conjunto de características físicas, né, já tem vários indícios do que pode ser aquela substância. É possível obter os primeiros indícios da composição da amostra. Esse equipamento aqui no meio, ele é um equipamento bastante antigo, que a gente usava lá na faculdade, que é para determinar o ponto de fusão. A gente coloca uma amostra de sal aqui no meio, e ele vai aquecendo, e por meio dessa lupa a gente vai observando os cristais até que eles se tornem líquidos, né? E aí a gente determina a temperatura de fusão daquele material. Se tiver impurezas, por exemplo, num sal, essa temperatura de fusão vai alterar. Então também é uma análise que a gente faz comum. E aqui na tabela, né, os pontos de ebulição para cada substância. O ferro aqui, como é um metal, um ponto de ebulição bem alto. A água, a gente sabe, 100 graus Celsius. O etanol aqui mais baixo, 78. Também são características específicas para cada substância. Então, uma vez separadas as substâncias, né, a gente consegue separar assim mais grosseiramente as substâncias. A gente parte para a análise elementar, que é feita por técnicas analíticas, né? A gente tem a espectroscopia de raios-x, infravermelho, a espectrometria de massas também, que são algumas técnicas que vão dar informações, né? Cada técnica dá algumas informações específicas. Então a análise pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa tem a finalidade de descobrir os tipos de elementos que formam a substância. Então a gente vai determinar o que tem naquela substância. E a análise quantitativa busca encontrar a proporção em que esses elementos aparecem, ou seja, descobrir a fórmula da substância. A pergunta que a gente faz então é quanto? Quanto tem de cada elemento, né? Então, um resumo aqui da análise, né, de todos esses passos. A gente pega o material inicial, faz a análise imediata, separa-se as substâncias por meio de técnicas físicas, né? Depois é submetido à análise qualitativa, que dá então informações sobre os elementos presentes nas substâncias, né? E a análise quantitativa vai informar sobre as quantidades desses elementos presentes na substância. Então, um exemplo aqui. A gente tem 10 gramas de um material inicial e isolou-se 7,5 gramas da substância X. A gente parte para as análises químicas e encontramos aqui a composição da substância. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a gente quer saber as quantidades, né? Então, faça uma análise quantitativa. Determina-se, então, 3 gramas de carbono, meia grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio.
A partir desses dados, a gente vai obter a fórmula dessa substância. E pode ser de vários tipos, né? A fórmula percentual dará as porcentagens em massa de cada elemento. Uma substância X, então, né, que é desse exemplo, 7,5 gramas contém 3 gramas de carbono, meia grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Então a gente faz uma regra de 3, né, considerando 100 gramas. Então a gente divide, né, as massas aqui, o total sobre 100 vai ser 3 sobre x, meio sobre y, 4 sobre z. Então, se a gente fizer regras de 3 aqui isoladas, né, com o total, 100 para x, 100 para y, 100 para z. A gente faz 3 regras de 3 aqui. A gente vai encontrar, então, 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Essas percentagens aqui dão a fórmula percentual da substância, que 40%, 6,7% e 53,3%. Mostra as porcentagens em massa de cada um desses elementos que constitui essa substância. A fórmula percentual também pode ser encontrada partindo-se da fórmula molecular. Deve-se conhecer, para isso, né, as massas atômicas. Então, por exemplo, o ácido acético, ele tem essa fórmula, ou também a gente escreve de acordo com os grupos funcionais, né, o grupo ácido carboxílico aqui, né, geralmente também é escrito dessa forma. Sabendo que a massa atômica, né, para o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Aqui as unidades podem ser SMI, que significa unidades de massa atômica, né, ou gramas por mol. E a gente pode tratar aqui 1 mol, né, tem 1 grama, ou 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, certo? Aqui, então, a gente fez essa multiplicação, né, a quantidade vezes a massa, a gente obtém, então, a massa molar total. Portanto, em uma molécula de ácido acético de massa 60, é formada por 24 Mi de carbono, 4 de hidrogênio e 32 de oxigênio. Eu não comentei, essa letra aqui é a letra grega Mi, ok? Não é um U. O cálculo da composição centesimal. Então a gente faz regras de 3. 60 Mi, que é a massa total, corresponde a 100%. 24 seria quantos por cento, né? Aqui 40% de carbono, aí todas aquelas composições, né, que a gente encontrou, certo? Então concluímos que a cada 100 gramas deste ácido temos 40 gramas de carbono, 6,67 gramas de hidrogênio e 53,33 gramas de oxigênio. Outra fórmula bastante comum é a fórmula mínima. Ela também é chamada fórmula empírica ou fórmula estequiométrica. Ela indica os elementos presentes na molécula e a proporção entre eles, e é expressa em números inteiros e menores possíveis. Ela pode ser encontrada por meio das massas de cada elemento, né? Se a gente tiver as massas, como no caso do exemplo, né? Sabendo-se que o número de mols é a massa dividido pela massa molar, a gente faz essa divisão, né? Aqui para o carbono, por exemplo, 3 dividido por 12, que é a massa atômica do carbono, né? Vai dar aqui 0,25, ou 1/4, né? A gente pode entender também. Para o hidrogênio, seria meio dividido por 1, e para o oxigênio, 4 dividido por 16, que é a massa atômica do oxigênio. Com esses resultados,
o próximo passo é dividir pelo menor dos valores que a gente encontrou, ok? Então a gente divide aqui por 0,25. Aí a gente vai obter os números inteiros, né? 1, 2 e 1 aqui. Portanto, a fórmula mínima será CH2O. Certo, então? A partir da composição centesimal, também é possível determinar a fórmula mínima. A gente já viu, né, aquela composição percentual, né, que a gente calculou. Então, em 100 gramas da substância X, a gente encontra 40 gramas de carbono, 6,7 gramas de hidrogênio e 53,3 gramas de oxigênio. Para o cálculo da fórmula mínima, a gente divide essa massa, né, pela massa atômica de cada elemento. Dividindo, então, vai dar também aqui alguns números e a gente escolhe o menor e divide esses resultados pelo menor número, ok? Dividindo, então, a gente vai obter novamente aqueles índices em números inteiros pequenos, né? E encontramos a fórmula mínima para essa substância. E a fórmula molecular, né? A fórmula molecular é a mais completa. Ela indica o número de átomos de cada elemento constituinte de uma molécula. Ela vai indicar realmente quantos átomos de cada elemento, né, há naquela molécula. Então, para determinar a fórmula molecular, é preciso que se conheça inicialmente a massa molecular. No caso em questão aqui, por exemplo, era 180 gramas por mol, né? Então, a fórmula mínima a gente já sabe, e também com a informação da massa molecular, que é a massa de uma molécula, né? A gente considera a fórmula molecular e a gente coloca aqui para cada elemento, né, o N, que a gente quer determinar esses índices N, né? Então, aqui seria CN, H2N, ON. Somando-se as massas atômicas multiplicadas por N de cada elemento, obtém-se a massa molecular 180. Então, a gente vai multiplicar as massas atômicas de cada elemento pelo índice N. A gente obtém aqui 30N, né, somando, e iguala ao 180, que é a massa molecular. Portanto, a gente encontra que N é igual a 6. Tendo essa informação, né, a gente substitui aqui na fórmula mínima e para N igual a 6 ficamos com C6H12O6, que é a fórmula da glicose, certo? Essa é uma forma de encontrar. E a segunda forma é partindo da composição centesimal ou percentual, né? Então a gente tem aqui a fórmula percentual, também a massa molecular, e a gente faz regra de 3, considerando 100 gramas, né? Se em 100 gramas temos 40 gramas de carbono, em 180 gramas, que é a massa molecular total, a gente vai ter X. No primeiro caso deu 72 gramas, no segundo caso para o hidrogênio 12 gramas e no oxigênio 96 gramas. E a gente parte para o cálculo da quantidade em mols, né? A gente divide essa massa que a gente encontrou pela massa atômica de cada elemento. Aqui dividindo ficou 6, né, no primeiro caso. No segundo caso deu 12 e no terceiro deu 6 novamente, né? Só atente-se que tem um errinho aqui. Aqui é 12, ok, pessoal? A massa atômica do carbono é 12. É um pequeno errinho aí, mas o resultado está certo. E da mesma forma a gente obtém a fórmula molecular, né? C6H12O6, certo? Então é só dividir a massa que a gente encontrou aqui
pela massa atômica de cada elemento. Portanto, uma molécula da substância X é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Em cada molécula, a gente tem essa quantidade de átomos, né, de cada um desses elementos. Outra forma também é se a gente considerar em mols, né? Em 1 mol, né, que 1 mol é 6 vezes 10 a 23, né? É como se fosse uma dúzia, né? 1 mol. É uma quantidade. Então, em 6 vezes 10 a 23 moléculas da substância X, a gente encontraria 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio e 6 mols de átomos de oxigênio. Ok, pessoal? É só uma quantidade que a gente utiliza bastante na química, né? O número de mols. Portanto, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui nos meios que eu já comentei nas aulas anteriores, né? Meu e-mail, nos comentários no vídeo, nos plantões de dúvida, né? Que semana que vem a gente vai ter, ok? E pelo Google Classroom, se quiserem comentar lá também, pelo meio que acharem melhor, ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.